Amigos orquidófilos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você quer aprender um pouquinho sobre a rega que você faz na sua orquídea, se você quer aprender o que é rega e umidade, tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Eu vou deixar isso assim de um jeito tão mastigadinho que você só não vai aprender se não assistir o vídeo até o final. Uma das principais discussões sobre as orquídeas quando as pessoas estão começando é justamente sobre quantas vezes ela deve regar a sua orquídea. E eu quero dizer que você deve se preocupar não só com a rega, mas também com a umidade relativa do ar. E se você não sabe o que é isso, eu vou facilitar a sua vida, nós vamos compreender nesse vídeo de hoje o que é essas duas coisas, porque são coisas diferentes, tá? Primeiro eu quero dizer para você que quando a gente está falando de rega para a nossa orquídea, nós temos que compreender o nosso substrato. Não há como a gente falar de quantidade de rega sem entender o substrato. Para isso eu trouxe vários exemplos aqui e a gente vai começar a mostrar agora para você. O primeiro exemplo está aqui bem na minha mão, né? Eu vou mostrar para você que essa orquídea aqui, essa Cattleya Varneri, ela está num vaso plástico com um mix de substrato, tá? Então aqui nós temos um mix de substrato. O que seria esse mix? Casca de pinos, nós temos carvão, nós temos esfagno. Esse é um mix de substrato, onde nós misturamos tudo. Um pouquinho de pedra brita. Essa é a condição do mix. Então, olha só, rega é isso aqui, tá? Isso aqui é uma rega quando a gente vai fazer na nossa planta. E aí, esse tipo de substrato, esse tipo de vaso, ele tem um determinado tempo depois dessa rega para secar, correto? Vamos seguir com a nossa lógica. Aqui eu tenho uma Hoffmann Sanguela rupestris que está numa pedra, tá vendo? Ó? Ela foi plantada numa pedra, eu amarrei ela numa pedra, então com um pouquinho de esfagno aqui. Vou fazer a mesma rega nessa planta, tá bom? Então, bora lá, daqui a pouco a gente vai pro entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Já aqui eu tenho um vaso plástico com pedra brita e nós vamos fazer também, né, nessa triane aqui, uma rega, a mesma rega que nós estamos fazendo para todas as nossas orquídeas. Já aqui na minha mão eu tenho uma Encyclia gonzalesi que está num cachepô, sobre uma condição de um pouco de esfagno na parte de baixo, mas só isso, ela está no cachepô e nós vamos fazer também essa mesma rega que nós aplicamos para as outras orquídeas nesse vaso. Uma jangadinha de café, eu tenho uma Cattleya schilleriana cerulea que está sem nenhum esfagno, sem nada, certo? Ela está enraizada aqui, como vocês podem ver, tá? Absolutamente nada, tá bom? E nós vamos fazer também essa mesma rega. Tudo o que vocês me viram fazendo até agora foi uma rega, coisa que você já está acostumado a fazer na sua casa. Mas eu utilizei aqui diversos tipos de substrato, vasos, tronquinhos, para fazer você entender, na verdade, como que funciona a rega e a umidade relativa. E eu não fiz isso à toa. É porque no nosso orquidário, por várias vezes isso acontece, tanto porque a gente, com conhecimento daquilo que a planta precisa, a gente acaba aplicando, né? Então, supondo que nós tivéssemos um cultivo de Hoffmann Sanguela normalmente são encontradas de forma rupícola e as pedras normalmente são mais utilizadas para o seu cultivo. Dessa forma, eu teria um tipo de substrato. Mas aí nós temos o caso da Encyclia. Encyclia já gosta bastante de tronquinho, né? São plantas que se adaptam muito fácil em tronco. Então você coloca uma Encyclia no tronquinho e logo ela começa a se desenvolver. Já na grande maioria das vezes nós fazemos muita utilização do mix de substrato, que teria pedra brita, a casca de macadâmia, você poderia ter o pinos, carvão, um pouco de esfagno, para os plantios de muitas Cattleyas. Muitas pessoas gostam muito de utilizar esse tipo de substrato para fazer a utilização do plantio nas suas Cattleyas. Mas você pode estar se perguntando, tá, Fábio, mas e o que tem a ver isso com a rega? Tudo. A escolha do tipo de vaso e substrato que vocês vão escolher para plantar as suas orquídeas vai determinar a quantidade de rega que você vai fazer na sua casa. Olha só, eu separei um pouco de esfagno, bem aqui na minha mão, esfagno seco, que eu vou molhar, tá? Enquanto a gente prossegue nesse vídeo aqui. Vou deixar ele aqui no cantinho, molhado, tá bom? E a gente vai continuar conversando. Então eu falava para vocês que o que vai determinar a quantidade de rega que você vai fazer na sua orquídea é justamente o substrato. Porque você há de conver comigo que nós temos uma condição aqui, num cachepô, com pouco, mesmo tendo um pouco de esfagno, que esse vaso, depois de receber essa rega, ele vai manter um pouco mais a umidade por conta do esfagno, mas ele vai secar rápido, porque ele é todo aberto. Concorda? Aqui eu já tenho a condição de pedra brita.
Então nós fizemos a rega também, só que as pedras também não vão ficar segurando a água aqui. Então, rapidamente, isso aqui também vai acabar secando. Concorda? A mesma coisa vai acontecer com esse vasinho aqui dessa jangadinha, tá? Então acho que deu para vocês compreenderem onde eu quero chegar. Uma vez que nós temos todas essas variações de plantio dentro do nosso orquidário, não há condições nenhuma de ninguém passar para você o que seria o ideal para o seu orquidário. Qual que seria a quantidade de rega para você? Não sou eu quem vou dizer, mas a escolha que você fizer de substrato. Por exemplo, se você fizer optar por jangadinhas, como essa daqui, num período mais quente do ano, talvez você tenha que fazer regas todos os dias. Já num cachepô com um pouco de esfagno, talvez essa condição seja de dia sim, dia não. Mix de substrato sendo utilizado com vaso plástico que segura a umidade, pode ser que a sua necessidade seja de apenas 2 a no máximo 3 vezes na semana no período mais quente e apenas uma no período mais frio. Dessa forma, então, não há nenhuma possibilidade de passar uma receita de qual será a melhor rega. A melhor rega é você seguir esses padrões, sabendo que aquilo que seca mais rápido, pedra, os tronquinhos de madeira, cachepôs, eles sempre vão ser tipos de substrato e também vasos, né, como de barro, que secam mais rápido. Vai fazer assim com que você tenha que entrar no seu orquidário e fazer mais regas durante a semana. Já o mix de substrato, por ele ter um pouco de esfagno e vários tipos também de conteúdo que pode segurar um pouco mais a umidade, até mesmo com a casca de macadâmia, né, que ela fica uma meia-lua que segura um pouco de água ali. Então, certamente vai demorar um pouco mais para esse tipo de vaso secar. E já tem gente que gosta de utilizar o esfagno, né? Você vê muitas pessoas fazendo um plantio apenas do esfagno. E nesse caso, tenha muito cuidado, porque olha, a gente está conversando, esse esfagno que eu molhei está aqui na mesa, e olha só a quantidade de água que ele absorve, que ele segura, tá? Então imagine isso numa rega e também numa chuva. Essa é a condição que tem um esfagno. Se você faz a utilização somente dele e vai lá no seu orquidário fazer regas todos os dias, ou dia sim, dia não, você acaba matando a sua planta afogada. É muito mais fácil, você já deve ter ouvido isso, né? Matar a sua orquídea afogada do que deixar ela sem água, né? Ela dificilmente morre porque você não deu água. Normalmente as orquídeas acabam morrendo porque apodrecem as raízes dela, uma vez que você não permite o substrato secar para regar novamente. É uma questão de entendimento simples. Não precisa você ter nenhum tipo de curso, é só realmente ter um acompanhamento. Se você vai escolher vasos com mais esfagno, regue menos. E essa quantidade de rega, mas o que seria regar menos? Você vai até o seu vaso, você põe o dedo lá e vê, sentindo umidade, né? Dá aquela cavucadinha, sentir umidade. Não molha, se tiver úmido ainda. Agora, se já tiver seco, é a hora de uma nova rega. Já vai ser muito mais simples no caso, por exemplo, de tronquinhos, né, jangadinhas e até mesmo de cachepô, mesmo que ele contenha um pouco de esfagno. Porque, naturalmente, eles vão secar mais rápido, fazendo com que a sua rega tenha que ser, como eu disse, talvez todos os dias ou dia sim, dia não. Mas isso vai aumentar certamente o número de regas que você terá que fazer no seu orquidário. Agora eu vou fazer vocês entenderem o que é rega e o que é umidade relativa. Nós já compreendemos o que seria rega e qual é o ideal para a nossa planta, né? Regar com boa quantidade de água para que as plantas possam absorver. Então a rega vocês já acompanharam como é. Agora a gente vai falar de algo que no intervalo entre uma rega e outra pode ser até mais importante do que a própria rega. Sim, acredite, eu estou falando da umidade relativa do ar que precisa o seu ambiente ter para atender a necessidade de quase 100% das nossas orquídeas. Pelo menos 90% delas vão exigir que o clima, né, dentro desse ambiente que você criou, que você tenha mais umidade relativa aumentada. Ou seja, isso não é a rega, mas a quantidade de umidade dentro desse local. Depois dessa rega que nós fazemos, né, seja ela 1, 2, 3, como disse, vai depender de cada condição do seu vaso e também do tipo de substrato que você escolheu, a gente vai ter que aumentar a umidade do nosso local. Umidade no nosso local, supondo que eu tivesse regado essas plantas anteontem, né? Vamos dar um exemplo. Há 2 dias atrás eu fiz a rega. Hoje eu quero elevar só a umidade. Eu não quero fazer uma nova rega porque eu percebi que os meus vasos ainda estão úmidos, alguns já estão um pouco mais secos, mas nem todos. Então agora eu vou aumentar a umidade, porque isso vai favorecer e atender a necessidade da planta também. Preste atenção à forma como eu fiz aqui no meu orquidário, que foi usando um bico aspersor.
Bem, vocês puderam ver então como eu faço aqui para que eu possa elevar o nível de umidade. Isso que vocês acabaram de ver, esse spray de água, essa é a condição que boa parte das nossas orquídeas encontram na natureza. Normalmente nas florestas, essa umidade, né, ela tende inclusive ao que a gente chama de sereno, né, que é o nosso carro amanhece todo molhadinho. Você deve ter visto isso várias vezes acontecer na sua casa. Na floresta isso acontece todos os dias. Muitas dessas orquídeas amanhecem ensopadas justamente pela condição do sereno, né? dessa umidade aumentada, que por vezes acaba servindo essa orquídea muito mais do que as chuvas, né? Porque não chove o tempo todo. Então chega naquele momento que as chuvas dão uma freada, essas plantas conseguem se sobressair na natureza justamente por conta dessa umidade relativa aumentada. Então veja que esse tipo de spray, ele não vai ensopar a sua planta, ele não vai deixar os seus vasos escorrendo, ele não vai umedecer o substrato, ele vai apenas elevar a umidade desse local. O que vai favorecer, inclusive, as quantidades de rega que você vai fazer. É exatamente isso. Eu, depois que fiz a instalação desse aparelho aqui, eu tenho feito cerca de 2 regas na semana, período mais quente do ano. Eu fazia até 5 regas durante a semana no período quente aqui na minha cidade, porque o meu local é muito quente, o meu clima aqui é muito quente, e isso veio me favorecer e favorecer as minhas plantas. Então eu faço uma rega abundante, por exemplo, numa segunda-feira, na terça-feira eu ligo o aspersor para que ele possa dar esse spray de água elevando a umidade. Na quarta-feira eu faço a mesma coisa, na quinta-feira eu já faço uma rega abundante. Aí depois sexta, sábado e domingo eu levo ela nesse sprayzinho, aí começa tudo de novo. Isso é legal porque independente da escolha que você fizer, tanto de substrato, de vaso e tal, isso vai favorecer e ajudar até mesmo para que você não tenha que se preocupar muito, né, com esse tipo de situação de apodrecimento de raiz. Vai acontecer várias coisas. A primeira delas é que você vai adequar o clima para a sua orquídea. Tá? Porque esse lance da gente ter a nossa umidade aumentada favorece a vida delas. Depois, vai fazer com que você faça menos regas na semana, né? Então isso, além de poupar o seu trabalho, também vai evitar que, principalmente em temporadas de clima mais quente, onde a gente tem uma quantidade de calor, né, e você rega, então essa umidade com o calor acaba favorecendo o fungo. Então a gente acaba até eliminando um pouco esse problema, a gente consegue ter mais a manutenção do nosso orquidário na nossa mão quando a gente tem um sistema como esse. Você pode achar que isso deve ser muito caro de você fazer. Eu quero dizer que meu orquidário ele tem 12 metros por 3 de largura. Eu fiz a instalação nele por completo com esse sistema e eu gastei R$250. Eu até mostrei, já fiz vídeo falando dessa instalação que eu fiz aqui. Mas se você não quer gastar esse dinheiro, talvez o seu espaço seja pequeno, você não tenha para gastar, eu quero te dizer o seguinte, que a gente também eleva o nosso ambiente, né, essa umidade relativa do nosso ambiente de diversas formas, não necessariamente você precisa fazer o que eu fiz aqui. Eu indico que se você puder, né, se você tiver como investir, faça esse investimento independente se você tem 2 metros. Faça um investimento como esse de mangueirinha com bicos aspersores, tá? Para que você tenha a condição de levar essa umidade dessa forma para essas plantas. Elas vão adorar e você vai... Depois você me fala aqui no comentário o que você achou. E você que já tem, pode deixar aqui também o comentário para a gente aí. Mas eu tenho certeza que isso vai ficar legal. Agora, Fábio, eu não tenho essa condição e tal, então o que você pode fazer para aumentar essa umidade relativa? A própria mangueira, no local que você molha suas orquídeas, ao invés de você, por exemplo, você regou hoje, amanhã você entra lá e só molha todo o chão, onde elas estão. Então elas estão embaixo de bancadas e tal, vai lá embaixo da bancada e joga água debaixo da bancada, só não molha ela de novo, tá? Então você já vai conseguir fazer a elevação dessa umidade relativa do ar. Uma outra coisa que você também pode fazer, sabe aquela roupa que você bate lá na máquina de lavar? Depois que você bater a sua roupa, você pode soltar água no espaço onde está a sua orquídea. Muitos têm essa condição, né? Então se a sua máquina está ali, próximo do seu espaço, solta a água para onde ela possa escorrer,
justamente onde as suas orquídeas estão. É mais uma maneira que você tem de elevar a umidade relativa sem precisar molhar a sua orquídea. E por último, você também pode, você que gosta de muita planta e tal, você quer aproveitar inclusive essas plantas, você pode ter de repente begônias, você pode ter samambaias, rosas do deserto, enfim, você pode escolher o seu plantel de plantas, né, que você quer cultivar junto das suas orquídeas e colocar esses vasos em volta dela. Para quê? Para que você, quando molhar esse vaso de samambaia, quando você molhar esse vaso de begônia, ou do que quer que seja que você queira cultivar, você automaticamente está elevando também o nível de umidade relativa desse espaço. Você conseguiu entender o que é a diferença da rega e da umidade? Eu gostaria muito de saber, né, que você deixasse aqui no comentário, olha Fábio, agora eu entendi, valeu a pena, me serviu, ajudou. Eu gostaria mesmo de saber, porque eu pensei nesse conteúdo devido a tantas questões que tem sobre rega e sobre o que é essa umidade, como que a gente faz para aumentar a umidade. Muitos não sabem nem o que é umidade relativa, né? Então, agora eu acho que com esse vídeo talvez tenha ficado um pouco mais claro, tenha te ajudado, e eu gostaria muito que você deixasse no comentário o quanto ele pode ter te ajudado. Sendo dessa forma, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a sua companhia até aqui. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe o vídeo. Se você gostou ainda mais, se inscreva, venha fazer parte da nossa família Orquidófilo e a gente tem um encontro no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!